Romanos 7, 14, até o final do capítulo. Hoje as crianças permanecerão conosco, como acontece nos cultos onde há a celebração da Santa Ceia, e oramos para que Deus fale conosco através da sua palavra, fale às nossas crianças também. Eu farei a leitura, peço a você que acompanhe silenciosamente o texto da palavra de Deus, Romanos 7, a partir do versículo 14. Após a leitura, nós faremos mais uma breve oração. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor Deus, estamos diante de um texto que nos desafia no seu entendimento, nos desafia na sua aplicação. Que através deste texto, o seu Espírito edifique a nossa vida, edifique a cada pessoa aqui presente neste templo, aqueles que porventura nos acompanham de seus lares, desde a criança mais nova até a pessoa mais experiente. Faz isso para a tua glória e louvor, Pai, dando-nos iluminação pelo Espírito Santo, abrindo-nos os olhos do coração e que haja fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos anos 1980, quando eu ainda era criança, vivenciamos no Brasil os primeiros casos de AIDS. Foi uma época de muita apreensão. Um familiar de um amigo com o qual brincávamos na rua foi internado em estado grave com AIDS. Logo morreu. Ficamos, os coleguinhas, lá naquela ocasião, num sério dilema, especialmente as famílias. Podemos brincar com ele ou não? Como essa doença mortal pode ser transmitida?
Que cuidados devemos tomar? Você que viveu nessa época deve se lembrar dos momentos difíceis que enfrentamos, quando ainda se conhecia pouco acerca dessa doença. Hoje nós sabemos que a AIDS é causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Vírus que ataca o sistema imunológico, especialmente os linfócitos T, CD4+. Com a diminuição dessas células, desses linfócitos, o corpo fica mais vulnerável a doenças. O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, células, tecidos, que defende nosso corpo contra micro-organismos e toxinas. Quando um invasor, como uma bactéria ou vírus, entra, o sistema identifica e ativa mecanismos de defesa para combater a infecção. Irmãos, estamos chegando ao final da primeira parte de Romanos. Já vimos importantes informações. Vimos, por exemplo, que toda a humanidade foi contaminada pelo pecado, de modo que o destino humano diante dessa enfermidade incurável é a morte. Vimos também que o Senhor Jesus Cristo, por amor, assumiu nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, padeceu em nosso lugar e viveu vida justa, a fim de creditá-la, atribuí-la a nós. Vimos ainda que a apropriação desses benefícios se dá pela graça, por meio da fé, pois a lei, enferma pela carne, jamais poderia nos abençoar com essas dádivas. A lei aponta para o pecado, mas não apresenta a solução para o mesmo. Na semana passada, quando estudamos Romanos 7, de 7 a 13, vimos que Paulo ministrou seu ensino com base em sua experiência antes de sua conversão e em sua conversão. Essa informação é importante. Quando nós lemos este texto, os versículos 7 a 13, vimos Paulo falando de si, quem ele era e quem ele se tornou quando da conversão. E um ponto muito importante a ser observado é que nesta passagem bíblica, Romanos 7, de 7 a 13, os verbos estão todos no passado. É um detalhe importante. Todos os verbos estão no passado. Hoje, com base na experiência de pós-conversão de Paulo, veremos como o pecado age na carne humana. E quando nós consideramos este texto que foi lido, nós podemos perceber, se você observar e depois fazer essa análise, que os verbos estão todos no presente. Paulo falou de si no passado, nos versículos 7 a 13. Agora ele começa a falar de si no presente, quando escreveu sua carta aos cristãos que estavam em Roma. Ele queria mostrar como o pecado age na carne humana. Como o pecado age em mim, em você, como o pecado agiu nele e age em todo ser humano nesta terra, especialmente nos cristãos. Muito especialmente. O texto, ele tem pontos fortes
que tem a ver especificamente com a vida cristã, com aqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eu adianto que esse texto possui múltiplas interpretações. Na verdade, ele possui duas interpretações principais e dentro delas muitas variáveis. Eu quero apresentar, ao expor o texto nesta noite, o que entendo ser o propósito de Paulo ao incluí-lo em sua carta nessa altura do texto, nessa altura do seu desenvolvimento, quando ele comunica aos romanos o seu evangelho, conforme ele diz duas vezes nessa carta. Quando ele comunica aos romanos o evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele coloca este texto neste lugar, e isso tem um valor muito significativo, e influencia a interpretação do texto. Por que é que Paulo colocou esse texto nessa altura, quando ele estava discorrendo sobre o papel da lei, e antes de destacar o ministério do Espírito Santo? Ele está falando sobre a lei. Ele está discorrendo sobre qual é a função da lei. Semana passada destacamos que a lei, ela faz com que o pecado seja manifesto. A lei mostra o pecado. A lei faz com que o pecado seja conhecido na sua malignidade diante dos nossos olhos. É essa a seção da carta, dentro da obra de justificação e antes do ministério do Espírito Santo. Se você considerar o texto bíblico até este ponto, até Romanos 7, se eu não estou equivocado em minha pesquisa, até aqui, Romanos apresentou numa única vez a palavra Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, no capítulo 5, versículo 5. No capítulo 1, versículo 4, o texto fala a respeito do Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, falando sobre a ressurreição de Jesus, mas não se refere de forma direta à pessoa do Espírito Santo. Esta informação é muito importante. E eu creio ser por isso que o tom do texto soa pessimista. Preste atenção, por favor, neste detalhe. O texto é cheio de detalhes. O tom soa pessimista. Apenas soa. Paulo apresenta a natureza ofensiva que bombardeia o cristão, sem falar da contraofensiva. Ele fala da natureza ofensiva que luta contra o cristão, que golpeia o cristão, que se levanta contra o cristão. Ele deixa a contraofensiva para o capítulo seguinte. É importante entendermos que esta sessão será fechada no capítulo 8. É uma carta. E esse texto faz parte de um todo maior do que ele. Dessa forma, o texto se aplica à vida cristã. Quero ressaltar, sem considerar a grande diferença que faz a pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo frisa a lei, o pecado e a carne. Esses três pontos. Por algum motivo, ele mostra como seria difícil nossa situação caso fossem apenas esses os participantes do enredo. A lei, a carne e o pecado. Quando a gente considera Romanos 7, de 1 a 25, todo o capítulo,
A expressão lei, se referindo à lei de Deus, aparece 26 vezes. Romanos 7, 1 a 25. A expressão lei, se referindo à lei de Deus, 26 vezes. A palavra pecado aparece 17 vezes. A palavra carne, 7 vezes. A palavra espírito não aparece. Romanos 7, 1 a 25. Lei de Deus, 26 vezes. Pecado, 17. Carne, 7. Espírito, nenhuma. Quando a gente vai para Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 25. Eu peguei apenas os versículos 1 a 25 para ficar como Romanos 7, de 1 a 25. Quando a gente pega, pois, Romanos 8, de 1 a 25, a palavra lei, ou a expressão lei, se referindo à lei de Deus, aparece 3 vezes. De 26 cai para 3. A gente percebe que não é essa a ênfase aqui. A palavra pecado, de 17 vezes, cai para 5 vezes. A palavra carne, de 7 vezes, no primeiro texto, passa para 14 vezes, mostrando que a batalha continua. Ainda existe uma batalha, e ela continua forte. E a carne faz parte, de 7 para 14 vezes. Mas a grande diferença está na palavra Espírito, se referindo ao Espírito de Deus. Em 7, 1 a 25, não há menção de Espírito de Deus. Em 8, 1 a 25, 14 vezes há menção ao Espírito de Deus. 14 vezes há menção ao Espírito de Deus. Mais uma palavra introdutória, irmãos, o texto pede isso. Eu penso ser importante destacar que esse texto também, no meu ponto de vista, não retrata o cotidiano da vida de um cristão, mas momentos específicos, nos quais um cristão se depara com toda a sujidade da enfermidade de sua humanidade caída. Esse ponto também é bastante importante. Eu creio que é um texto que fala sobre a vida cristã, mas não sobre o todo da vida cristã, não sobre o cotidiano da vida cristã, mas sobre momentos específicos nos quais um cristão se depara com toda a sujidade da enfermidade de sua humanidade caída. O texto fala de dias maus, dias difíceis, dias de trevas, segundo o autor de Eclesiastes, dias que serão muitos na vida humana. Muito mais na vida do cristão, que se coloca contra o mundo, a carne e o diabo. Irmãos, tendo feito esses esclarecimentos iniciais, nós vamos entrar então no texto. Eu peço a você que acompanhe com bastante atenção o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 14 de Romanos 7. No versículo 14, o apóstolo já começa colocando expressões difíceis, quando ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, certo? A lei vem de Deus, a lei é espiritual, a lei traz propósitos espirituais bons, visa a mostrar a nós os padrões perfeitos e santos de Deus. A lei é espiritual, porém o apóstolo prossegue: eu, todavia, sou carnal. Já começa a haver aí uma tensão. Eu, todavia, sou carnal. O que é que Paulo quer dizer com isso quando se chama de carnal? Paulo não quer dizer que ele é alguém entregue ao pecado, não é isso.
Quando ele diz que ele é carnal, o que ele quer dizer é que ele é feito de carne, ele é terreno, ele é desta dimensão humana. A lei vem dos céus, ele veio da terra, ele é terreno, ele é carnal. Eu quero que você, deixando o texto de Romanos marcado, abra, por favor, sua Bíblia num texto que vai nos ajudar a entender isso. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 42. A partir do versículo 42, o texto da palavra de Deus diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esses contrastes colocados, toda a primeira parte de cada um desses três contrastes tem a ver com ser carnal. O texto diz: semeia-se na corrupção, semeia-se em desonra, semeia-se em fraqueza. Tem a ver com ser carnal. O texto prossegue: semeia-se corpo natural, isto é, corpo carnal, ressuscita-se corpo espiritual, como a lei que é espiritual. Se há corpo natural ou carnal, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. É isso que Paulo quer dizer lá. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quero que os irmãos caminhem um pouquinho e vão comigo para 2 aos Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 2 até o início do versículo 4. Veja só o que o texto diz: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Guarda essa expressão, disposições de mundano proceder. Disposições de mundano proceder. O texto prossegue: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora sendo carnais, nós não somos entregues ao pecado ou a disposições de mundano proceder. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Vamos voltar para Romanos. A lei espiritual, eu todavia sou carnal, conforme explicamos aqui. Eu todavia sou carnal, e vem algo ainda mais difícil, vendido à escravidão do pecado. Eu sou carnal. Eu fui vendido à escravidão do pecado. Um detalhe importante aqui, entenda que o texto nos mostra que Paulo diz de si que ele foi vendido, e não que ele se vendeu. Há diferença.
O Antigo Testamento, por exemplo, falando de um rei chamado Acabe, diz que Acabe se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Paulo diz: eu fui vendido à escravidão do pecado. O que é que Paulo quer dizer quando diz que ele foi vendido? O capítulo 8, versículo 20 vai nos ajudar quando diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, ou à transitoriedade, toda a criação, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando em Romanos 8, versículo 20, Paulo fala sobre a criação sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ele está mostrando que a própria criação, por causa do pecado original, foi vendida, foi entregue. E quando ele diz vendido à escravidão do pecado, ele está se lembrando do que ele já havia dito em Romanos 5,12, assim como o pecado entrou por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele está se referindo àquilo que tem a ver com o pecado original. E assim Paulo começa então. A lei é boa, é espiritual, eu todavia sou carnal. A lei é dos céus, eu todavia sou da terra, vendido à escravidão do pecado. E Paulo prossegue: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Salvo, tendo sido salvo, estando unido a Cristo, como nós vimos no capítulo 6, estando unido a Cristo, mas contaminado pelo pecado, Paulo então diz essas palavras: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Ele tinha uma preferência. A preferência dele era seguir o padrão do seu mestre, o exemplo do seu mestre. A preferência dele era enquadrar a sua vida na lei que é espiritual. Essa é era a preferência dele. Mas ele diz aqui, e tendo em vista todas aquelas aqueles primeiros esclarecimentos que eu fiz, tá bom, irmãos? É importante trazê-los à nossa mente, todos aqueles esclarecimentos prévios. Eu prefiro fazer a vontade de Deus, mas eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Calvino, comentando nessa sessão a respeito do pecado, a respeito do cristão, Calvino diz o seguinte: a concupiscência, ou a natureza pecaminosa, é o que ele quer dizer com concupiscência nesse comentário. A concupiscência precede a vontade. Pensa nessa frase. A natureza pecaminosa precede a vontade. Eu prefiro fazer o que é bom, mas a minha própria vontade já está determinada pela concupiscência que a antecede, e inclina a minha vontade para o mal. A luta da carne contra o pecado, na ausência do ministério do Espírito Santo. No versículo de número 16, o texto diz: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Eu vindico a lei, eu defendo a lei. Quando a lei diz que eu devo fazer A, e eu quero fazer o A, mas eu faço B, eu vindico a lei. Eu consinto com a lei, que é boa. O problema não é a lei.
O problema sou eu. A lei mostra o pecado. Mas o pecado está em mim. Veja o versículo 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui, irmãos, a gente tem uma outra informação. Ele vai mostrar para a gente que o eu é maior que o pecado que habita nele. É isso que o texto está dizendo. No versículo 17, nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ele está mostrando aqui acerca do que ele era maior do que o pecado que habitava nele. Ele estava unido a Cristo. Ele havia passado pelo processo de conversão. Mas o pecado ainda era parte componente do seu ser. O pecado ainda era parte remanescente ali, contra o qual ele devia lutar com todas as suas forças. Mas humanamente falando, ele se via com pés e mãos atados. Veja o versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, perceba que ele faz essa distinção, em mim, isto é, na minha carne, na parte que foi contaminada pelo pecado, em mim, na minha carne. E carne aqui tem a ver com todo o ser humano. Carne aqui tem a ver com todo o eu, com exceção daquilo que ele se tornou após a conversão. A sua vontade, o seu intelecto foi atingido também, as suas ações em mim, isto é, na minha carne, nessa parte natural, não habita nem bem nenhum. O querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Irmãos, então Paulo, ele faz esta primeira análise, e ele repete isso no que vem em seguida. Ele repete este raciocínio. Veja só o versículo 19. O versículo 19 lembra bastante o versículo de número 15, quando no versículo 19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. É basicamente o versículo de número 15. E é a experiência de todo verdadeiro cristão em muitos momentos. Em momentos quando nós pecamos contra Deus, e nos entristecemos por isso, e choramos em nós mesmos, ao perceber que fizemos algo que lá no fundo nós não queríamos fazer, mas fomos vencidos, fomos fracos, e fizemos, pois, aquilo que desagradou a Deus, e que maculou a nossa nova natureza. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O versículo 20 é basicamente o versículo 17. Veja o versículo 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, ele continua habitando em mim, mas o meu eu é maior do que o pecado. Todo verdadeiro cristão tem essa experiência. Irmãos, eu acho interessante uma frase de um autor cristão, quando ele fala sobre essa seção aqui de Romanos, e ele diz o seguinte, que o cristão não é mais um pecador tentando ser santo, o cristão é um santo que ainda pode pecar. Faz muita diferença. É sutil a diferença, mas é bastante abrangente.
O cristão não é um pecador tentando ser santo. É por isso que Paulo diz, olha, eu não faço o que prefiro, porque o que ele prefere é agradar a Deus. É esse o seu verdadeiro eu, que é maior do que o pecado. O cristão não é um pecador tentando ser santo, mas um santo que ainda pode pecar. O cristão está unido a Cristo, e na sua união com Cristo, o cristão tem uma sensibilidade muito profunda quanto ao pecado. Se você se lembrar do texto de Isaías 6, versículos 1 a 5, quando Isaías vai dizer que ele teve uma visão do Senhor, no momento da sua vida onde ele estava bastante sentido, havia morrido um rei que era seu amigo, e ele estava sentindo muito aquele momento, e naquele tempo ele viu o Senhor, ele teve uma visão do Senhor, e quando ele teve uma visão do Senhor, a visão que ele teve dele foi a seguinte: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Foi a experiência de Isaías ao ter uma visão do Senhor, e a experiência de todo cristão, a sensibilidade ao pecado aflorada. E o cristão, ele se angustia nessa luta, quando lida com a carne, com o pecado, com a lei. O cristão se angustia, e o cristão luta. E se fossem apenas esses os elementos do enredo, o cristão estaria perdido. Mas o texto prossegue, ainda repetindo o que já foi dito nos versículos anteriores. O versículo 21 nos remete ao versículo 20, ao versículo 17, quando o versículo 21 diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ao querer fazer o bem, encontro o princípio. Aqui lei tem a ver com princípio, tem a ver com norma. Ao querer fazer o bem, encontro a norma, o princípio de que o mal habita em mim. Quando nós lemos em João, capítulo 3, no versículo de número 6, o texto vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas o que é nascido da carne é o que, irmãos? Carne. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Mas uma coisa não elimina a outra. Então Paulo diz: eu encontro a lei de que o mal tem a ver com a minha carne, o mal reside em mim. O pecado conhece bem nosso coração, é o território do pecado. O pecado conhece profundamente a nossa natureza, é onde ele age. E por isso é um inimigo tão difícil. E eu creio que uma ilustração histórica vai nos ajudar a entender este ponto. A Guerra do Vietnã. Apenas alguns fatos aqui sobre a Guerra do Vietnã. Foi um conflito complexo e desafiador para os Estados Unidos, por várias razões, incluindo o conhecimento profundo do território pelos Vietcongs. Os soldados norte-americanos, muito mais preparados, muito melhor armados, enfrentaram dificuldades em um território marcado por florestas tropicais densas, com muita chuva, enquanto os Vietcongs utilizavam táticas de guerrilha eficazes, como uma extensa rede de túneis subterrâneos, que permitia deslocamento e surpresa contra o exército rival. A Guerra do Vietnã durou aproximadamente 20 anos, com a intervenção americana ocorrendo por cerca de 15 anos.
Os Estados Unidos gastaram mais de 200 bilhões de dólares e tiveram mais de 58 mil soldados mortos nesse conflito. A guerra terminou com a vitória das forças comunistas do Vietnã do Norte e dos guerrilheiros Vietcongues. Em 1975, os Vietcongues conquistaram a região do Norte, unificando o país sob um governo comunista, e em 1976, a Guerra do Vietnã teve seu fim decretado. A carne não é um inimigo fácil. O Senhor Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos, que foram vencidos pela carne, num momento muito sério. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, o homem interior, falando para eles, o homem interior de vocês, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pecado conhece todos os atalhos, todas as vielas, todos os segredos do nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. O pecado conhece como nós funcionamos, e ele utiliza isso contra nós. E Paulo então diz isso: ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim, e não é um inimigo fácil. O Senhor Jesus falou tantas vezes ali naquele momento no Getsemane para os discípulos, e eles foram vencidos pela carne. Versículo de número 22 mostra para a gente que o texto se refere a alguém que amava a Deus, alguém que tinha prazer na lei de Deus, conforme diz o Salmo 1. Então, ao querer fazer, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, aquilo que está dentro de mim, aquilo que foi tocado por Deus, no tocante ao homem interior, este homem que se renova, ainda que o homem exterior se corrompa, mas esse homem que dia a dia se renova, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer, eu amo Deus, eu amo sua lei, eu quero obedecê-lo, eu quero servi-lo, eu quero viver para Ele. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, um outro princípio, uma outra norma, que guerreia contra a lei da minha mente. Então é convicção lutando contra a paixão. Eu tenho convicções, eu sei em quem tenho crido, mas eu luto contra uma força muito grande. É uma lei forte, uma norma forte, que o mal habita em mim. E guerreia contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, e quando Paulo fala desta forma, eu friso aqui o que eu já disse, ele não está dividindo o homem em interior e exterior, no sentido de razão e ação, ou um ser dividido, como na filosofia grega. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Dentro da teologia, a gente entende que o ser humano é integral, holístico. Existe uma frase interessante que diz que a pele é a terminação da alma. Nós sentimos aquilo que a nossa alma deseja, aquilo que a nossa alma valoriza. A pele é a terminação da alma. C.S. Lewis disse o seguinte: não somos um corpo que possui uma alma, somos uma alma que está em um corpo. Então, quando Paulo fala que ele via nos seus membros uma outra lei que o fazia prisioneiro, ele diz: olha, o meu ser está debaixo de uma outra lei. Ele está falando da carne.
Sou livre do domínio do pecado para lutar contra o pecado. Sou livre da condenação da lei, mas ela continua a mostrar o meu pecado. Eu sou livre do domínio, mas não da presença. A lei continua mostrando o meu pecado e não pode justificar o pecador, nem santificar o salvo. A lei não. E lembrem os irmãos que eu falei, o texto está dentro do contexto onde Paulo está mostrando qual é a função da lei. Ele está deixando isso claro aqui. A lei não justifica o salvo. A lei não santifica o salvo. Não, a lei não. E ele está mostrando isso. É impossível a lei, porque ela está enferma pela carne. A gente chega então a um grito de desespero. No versículo de número 24, fossem esses citados aqui, apenas esses os componentes do enredo. E Paulo então diz: desventurado homem que sou, infeliz, desgraçado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que significa isso? Corpo dessa morte. Livramento que Paulo busca, quem me livrará do corpo dessa morte? Deixa o texto marcado em Romanos 7, abra sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Veja o que o texto diz, irmãos. A partir do versículo de número 17. Amados, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus. E aqui vem a transição. Ele primeiro falou sobre os que se preocupam com as coisas terrenas, agora ele está falando sobre os verdadeiros cristãos. E ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que é que o Senhor Jesus Cristo fará? Vamos ler juntos o versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. O qual, se referindo ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Salvador, Senhor Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que luta, e que em muitos momentos se vê sem força suficiente, esse corpo que muitas vezes se vê pressionado por um inimigo feroz que se impõe, esse corpo de humilhação. E quando a gente então lê aqui a expressão corpo de humilhação, a gente pode equivalê-la, compará-la, ela é igual ao sentido da outra expressão, corpo dessa morte. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo de humilhação? Esse corpo ainda frágil,
ainda marcado pelo pecado, que muitas vezes nos mostra como entristecemos a Deus, como somos falhos diante de Deus. Mas o Senhor que nos salvou, o Salvador Jesus Cristo, Ele há de transformar esse corpo num corpo igual ao dele, ou semelhante ao dele, igual ao corpo da sua glória. Ele vai fazer isso. Voltando, pois, para Romanos, o texto diz: desventurado, infeliz, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Este corpo ainda sujeito ao pecado, mas de alguém que busca agradar a Deus, pensando nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, buscando as coisas do alto, não das que são aqui da terra, sem disposições de mundano proceder, embora sendo carnal, mas sem andar na carne, sem ter disposições de mundano proceder, um corpo que leva ao gemido do salvo, capítulo 8, versículo 23 de Romanos, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o corpo ser redimido, o corpo ser transformado, o corruptível em incorruptível, o mortal em imortal, a morte ser tragada pela vitória. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Irmãos, um comentarista, um pregador, falando sobre este texto, ele cita, eu achei muito interessante, o apóstolo Pedro, um homem de Deus, um dos 12, entre os 12, um dos 3, Pedro, Tiago e João, aquele que esteve no monte da transfiguração com o Senhor Jesus Cristo, aquele que no momento da crucificação negou Jesus 3 vezes, e diante do olhar do Senhor Jesus chorou amargamente. E esse pregador diz o seguinte, para ele, enquanto Pedro chorava, Pedro batia no seu próprio peito e dizia: desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mesmo Pedro que depois de Pentecostes, em Atos 2, lá, numa região gentia, estava comendo e bebendo com gentios, e quando alguns da circuncisão chegaram, dissimulou, foi hipócrita, e foi repreendido por Paulo. E ali então, quando ele se viu nesse pecado, de hipocrisia, de dissimulação, ele deve ter batido no peito mais uma vez e dito de si: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um Pedro que foi caminhando e foi se desenvolvendo para ser um homem maduro dia após dia, mas continuava sendo marcado pelo pecado. O mal continuava habitando nele, assim como habitava em Paulo aqui, e assim como habita em nós. A gente chega, pois, no versículo de número 25, graças a Deus, graças a Deus. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu conheço a lei de Deus, eu tenho as convicções que me são passadas pela lei de Deus, pela revelação de Deus, mas segundo a carne, eu continuo lutando contra a lei do pecado, que habita em mim, que age nos meus membros. Mas ele introduz
aquilo que ele exporá no capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, aqui no capítulo 7, então, Paulo lida com lei, pecado, carne. No capítulo 8, a lei vai perder a sua dominação. O pecado vai perder poder. A carne continuará em luta e entrará na história a pessoa do Espírito Santo. Há algo mais. Louvado seja Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Contudo, enquanto estamos neste mundo, mesmo com o Espírito Santo, enquanto estamos neste mundo, estaremos em constante luta. Constante luta. Eu quero citar mais um texto, irmãos. Acho que seria importante a gente ler Gálatas 5, versículo 1, quando Paulo, ele vai falar sobre a libertação da escravidão do pecado, ele vai falar sobre a liberdade que temos em Cristo. Gálatas 5, versículo 1, mas ele vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a quê? Jugo de escravidão. Nós fomos libertos. O pecado já não terá domínio sobre nós, mas nós podemos nos submeter a jugo de escravidão. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Algumas vezes, irmãos, clamaremos: quem me livrará? E exclamaremos logo em seguida: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo hoje está conosco. Hoje nos dá forças, mas um dia nos dará um novo corpo. Ao invés desse corpo de morte, este corpo de humilhação. Até aquele dia será luta. A luta será renhida. A luta será acirrada. Ninguém ache que a vida cristã é descanso. Ninguém ache que a vida cristã é fácil. A luta é firme, uma guerra foi deflagrada. E nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque até aquele dia será luta enquanto caminhamos para a eternidade. Enquanto caminhamos de volta para casa. Hoje, a AIDS não assusta tanto quanto assustou na década de 1980. Um coquetel de medicamentos foi desenvolvido e tem tido grande sucesso. Esse coquetel bloqueia o HIV em diferentes fases de seu ciclo, reduz a quantidade do vírus no corpo e devolve o ânimo aos infectados. Eu, particularmente, conheço gente que é HIV positivo e vive normalmente. O pecado continua em nós, mas Cristo também. Hoje, vimos como o pecado atua. No capítulo 8, veremos como o Espírito atua e será libertador. Embora é preciso dizer que mesmo com o ministério da pessoa do Espírito Santo, como eu já disse, frisei e mais uma vez reforço, as lutas continuarão. Por ora, creio já ser possível dizer que em Cristo podemos prosseguir firmes, produzindo frutos para Deus e derrotando o pecado
que habita em nós. Não sem luta, mas com a promessa certa da vitória. E para encerrar, eu peço a vocês que abram a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Falando sobre esta tensão entre o hoje e o amanhã, o já e o ainda não, o que somos e o que seremos. O texto vai encerrar nos versículos 57 e 58, versículo 57, de forma parecida com o texto de Romanos 7, e o versículo 58, uma aplicação para todos nós. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus em oração. Se você é um cristão, eu creio que o que foi falado faz sentido para você. A sua luta é a mesma de Pedro, de Paulo, do profeta Isaías. Nós estamos na mesma luta. Mas podemos dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Senhor, obrigado, porque até mesmo o nosso desconsolo diante de um pecado cometido contra o Senhor, quando, por não vigiar e orar como deveríamos, fazemos não o que queríamos fazer, mas o mal que não queríamos. Mesmo esse desconsolo nos mostra, Pai, que hoje somos pessoas diferentes. Esse desconsolo nos mostra que hoje o nosso eu não é apenas o mal que habita em nós, algo mais habita em nós. E esse viver que vivemos na carne, queremos viver pela fé no Filho de Deus, no Filho do Senhor, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque nem a lei, nem a carne, nem o pecado pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque a luta não se resume na lei, na carne e no pecado, como vimos no capítulo 7, que quer realçar a função da lei. Obrigado pela presença do Espírito que virá radiante no capítulo 8 e abrirá para nós um leque de dimensão que nos fará extasiados.
a chave da nova vida, o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, que prometeu que não nos deixaria órfãos. E, de fato, Ele ressuscitou. Ele esteve com os discípulos depois da ressurreição. E no dia de Pentecostes enviou o Espírito Santo. Obrigado. Louvamos o Senhor. E lhe agradecemos que com o Espírito Santo em nós podemos dizer, ó Deus, que não somos desventurados. O corpo dessa morte é uma questão de tempo. E enquanto no corpo dessa morte nós podemos frutificar para o Senhor, frutificar para a santidade, para a glória do Teu nome. Participar dos meios de graça nos ajuda tanto nessa jornada, Pai. Ouvir a Sua palavra pregada, estudá-la em casa, ter comunhão com os irmãos, orar, participar da ceia do Senhor, nos ajuda tanto, ó Pai, a fortalecer os nossos passos, a nos firmar na presença do Senhor. E hoje teremos o privilégio de participar da mesa do Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado por este privilégio dos Teus discípulos. Lhe agradecemos. Muito obrigado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.